Boa noite, alunos da segunda etapa, que é o professor Nilson. Boa tarde. Aqui nós vamos seguir as nossas aulas agora falando sobre cone, certo? Observe que aqui, ó, hoje vai ser uma aula assim mais corrida, eu não vou falar só de cone, nós vamos falar também do volume do cone, da área dele, viu? Área lateral e área total. Um cone todo mundo já conhece, é aquela figura parecida com um chapeuzinho de festa de aniversário, certo? Então, vamos nos ater mais aos elementos do cone. A gente tem como elemento a altura, que é a distância h do vértice V ao plano alfa. Então, a altura não é medida em cima da lateral do cone, ela é medida do vértice até o plano onde o cone está situado. Essa seria a altura. A geratriz, esse sim é um segmento com uma extremidade no vértice e a outra extremidade na circunferência, ó. Seria isso aqui, ó. Esse segmento de reta aqui. Ó. Você tem o vértice, a altura, o tamanho daqui para cá e o segmento de reta aqui em cima, ó, do cone é o que a gente chama de geratriz. E é claro, ele tem uma base, que é um círculo, não é isso? Nessa base tem um raio da base e tem o eixo de rotação. O eixo de rotação é o segmento, não é isso? Ó, que vai do vértice até o centro da base, ou seja, até o centro do círculo. É o eixo de rotação. A gente diz que um cone ele é reto quando a altura dele está exatamente coincidindo com o eixo de rotação. A altura do cone coincidiu com o eixo de rotação, ou seja, do vértice até o centro da circunferência é exatamente a altura, a gente diz que é um cone reto. Na figura aqui ele diz, ó, que vale o teorema de Pitágoras. O que é que o teorema de Pitágoras diz? Que num triângulo retângulo, ó, que nem esse aqui, ó, formado pela geratriz, a altura do cone e o raio da base, não é isso? Isso aqui é um triângulo retângulo com um ângulo reto bem aqui, ó. Então, o G seria a hipotenusa, não é? Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Os catetos, um é a altura, o outro é o raio da base, certo? É quando a gente diz que o cone é reto. A gente viu lá na seção meridiana do cilindro, que a seção meridiana de um cilindro é um paralelogramo. O cone também tem a sua seção meridiana, que é quando você faz um corte pegando o vértice, ó, e passando, ó, no centro da circunferência. Um corte que pega o vértice no centro da circunferência. Você vai ver que a seção meridiana de um cone é um triângulo quando você faz esse corte. No cilindro era um paralelogramo, no cone é um triângulo. Bom, se esse triângulo for um triângulo equilátero, ou seja, for um triângulo que os três lados são iguais, então a gente diz que o cone também é um cone equilátero, não é isso? Lá o cilindro era equilátero quando a seção meridiana era um quadrado. Aqui o cone é equilátero quando a seção meridiana é um triângulo equilátero. Observe que esse triângulo da seção meridiana, a única garantia que ele tem é que esse lado aqui vai ser igual a esse, se ele for um cone reto, certo? Então, se ele for um cone reto, esse aqui é igual a esse. Se além disso, esse aqui também for igual, aí a gente diz que é um cone equilátero. Não deixa de ser reto, mas além de ser reto é equilátero. Então, vamos para a parte de área. Você já viu que um cone, ó, ele tem duas figuras nele. Tem essa figura aqui, se a gente abrir um chapéuzinho, né, isso, de festa de aniversário, vai ver que aparece essa figura, certo? Essa figura é o que a gente chama de área lateral. A área lateral de um cone, ó, ela é dada por essa fórmula aqui. A área lateral é πRG. O R é o raio da base e o G é o tamanho da geratriz. Tamanho desse lado aqui, ó, daqui para cá, certo? Que é esse mesmo aqui, certo? Então, isso é a área lateral do cone. É claro que a área total, ó, que seria o próximo, a área total, deixa eu voltar, é aqui.
Isso, a área total do cone, ó, você tem a área da base, não é isso, do cone, que como é um círculo, a área de círculo é πr ao quadrado, seria a área da base. A área total é a área lateral, que a gente já viu antes, mas a área da base. Lembra que a área lateral era πrg e a área da base é πr ao quadrado. Então vocês vão observar que o πr, ó, aparece nos dois termos, πr aqui e πr aqui. Aqui seria, como é r ao quadrado, é πr vezes r, ou seja, πrr. Aqui é πrg. Então o πr fica em evidência e você pode colocar o g mais r dentro do parênteses. Ó, esse g é esse, ó. E esse R bem aqui, ó, é como aqui tem 2, seria o outro daqui. Esse vezes esse dá esse, ó, πrg, πrg, e aqui fica πrr, ou seja, πr ao quadrado. Assim como o volume de uma pirâmide era 1/3 do volume do prisma, o volume do cone é 1/3 do volume do cilindro, ó. Lembram lá de volume de cilindro, que é a área da base vezes a altura? O volume do cone é 1/3 da área da base vezes a altura. Mesma fórmula para volume de cilindro, só que 1/3 dela, só 1/3. Ok? Tem alguns exercícios aqui resolvidos, vamos comentá-los, certo? Já estão resolvidos, ó. Ele diz, a área total de um cone reto de 5 centímetros de raio da base é 100 π centímetros quadrados. Calcule a altura do cone. Bom, ele deu os dados, ó, OA, que é esse tamanho aqui, que é o raio da base, é 5. E a área total é 100 π, né? Isso foi dado aqui. Ora, a fórmula da área total a gente já sabe que é essa, ó, πrg mais πr ao quadrado. A área total foi dada, substituiu por 100, ó. Então fica 100 igual a πrg mais πr ao quadrado. Acontece que esse r também foi dado, ó. O r é quanto? É 5. Ó. Então fica, ó, observe também que tudo é π. Ó. Π tem π em todos os termos. Então ele dividiu tudo por π. Quando você divide tudo por π, ele cancela. Ó. Certo? Isso aqui ficou só 100. Aí o π também cancelou aqui, no lugar do R é 5, ó, fica 5G. E 25, porque como no lugar do R é 5, 5 ao quadrado é 25. O G é a geratriz, então ó, ele tem aqui 5G igual a 75. De onde veio o 75? Olha, esse 25, quando vem para cá, vem menos. Aí 100 menos 25, 75. E aí a geratriz é 15. Como eu já sei que a geratriz é 15, que é esse tamanho aqui, ó, isso aqui não é ainda o que eu quero é a altura. Mas lembro que vale o triângulo retângulo, teorema de Pitágoras, nesse triângulo aqui, ó, a geratriz ao quadrado, ele colocou assim, ó, deixa eu colocar, a geratriz ao quadrado é igual ao h ao quadrado, mais r ao quadrado. A única coisa que ele fez foi fazer isso, ó, você passa o r para o outro lado, como aqui ele é mais, ele vem menos. Isso aqui vai ficar g ao quadrado menos r ao quadrado igual a h ao quadrado. Ó, que é a mesma expressão que está aqui, ó. Só que essa parte da igualdade veio primeiro e aqui está em primeiro e ficou lá do outro lado, em segundo. Mas é a mesma. O g é 15. Então ele substituiu, 15 ao quadrado dá 225. E r ao quadrado a gente já viu que é 25. 225 menos 25 é 200. Então seria h ao quadrado igual a 200. Quando você extrair a raiz quadrada do 200, como ela não é exata, ó, fica por 2, dá 100. Ah, do 100 já é exata, né? Dá 10. Então é por isso que tem um 10 fora, porque a raiz quadrada de 100 é 10. E esse 2 continua dentro da raiz, certo? Seria o valor da altura, ok? Eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou postar
uns exercícios mais simples do que esse. Esse aqui já estava resolvido, eu estou apenas mostrando como exemplo. Mas vocês vão ter um exercício mais simples para poderem resolver e mandar para mim, ok? Então até a nossa próxima aula.